Na cultura judaica, a família era baseada no formato patriarcal. O pai tinha uma imagem forte, era visto como o dono da fazenda, o patrão. Era ele quem ditava todas as regras, tomava todas as decisões. Ninguém questionava a autoridade de um pai judeu, sob pena de ser deserdado ou expulso da sua casa. Jesus, quando desceu a esta baixa terra, apresentava Deus como Pai Celestial, um Pai amoroso, perdoador, próximo, presente. Na visão judaica, Deus era um Pai severo, duro e intolerante, que fazia fogo descer do céu para consumir seus filhos. A Bíblia diz: e chamavam todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e escribas murmuravam dizendo: este recebe os pecadores e come com eles. Para os fariseus, os pecadores, publicanos, prostitutas não tinham parte no reino de Deus. Salvação era privilégio para fariseus, escribas e guardadores da lei. Judeus tinham seus paradigmas e visões erradas sobre o reino de Deus. Então Jesus conta-lhes uma parábola para confrontar e derrubar estes conceitos. Em Lucas capítulo 15, a Bíblia diz que um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais moço disse: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Certamente motivado por mais influências, fizeram a cabeça dele para ele ter uma vida independente. Não podemos ser influenciados pelo mundo, pelos maus conselhos. Ovelha não anda com lobo. Jovem cristão não pode estender raízes profundas com o mundanismo. Crente não tem paz com o pecado. Ele faz guerra contra o pecado. O filho tinha direito a 1/3 da herança, conforme Deuteronômio capítulo 21, mas cabia ao pai a decisão. O pai poderia negar, por se tratar de um grande desrespeito, nem esperou o pai morrer. Porém, o pai concede o pedido devido ao seu coração amoroso. A figura do pai ilustra o próprio Deus. Deus respeita o seu livre-arbítrio. Deus não força ninguém a servi-lo. Ele quer que estejamos na sua casa por amor. Aquele jovem queria conhecer o mundo e ele foi para uma terra distante, quem sabe Alexandria, Roma, Corinto ou Babilônia, lugares atrativos, afamados pela prostituição e pela liberdade de pecar. E por esta equivocada imaginação, muitos se desviam, saem da igreja iludidos por aventuras. Outros não saem da igreja, mas trazem o mundo para dentro da igreja. Vivem na casa de Deus como se não pertencessem a uma igreja. Não se sujeitam a ninguém, não obedecem ao pastor. Vivem uma vida de pecados sem perder o status de cristão. Já não há temor nem reverência pelas coisas sagradas. Em Jó capítulo 15 diz: eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe a iniquidade como a água. Deus é santo. A igreja não é um lugar qualquer, é a casa de Deus. Você pode sustentar o título de evangélico, pode ter uma carteira de membro, mas se não buscar uma conversão verdadeira, você vai para o inferno. Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que aquele jovem desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente, descontroladamente, desregradamente, sem critérios. Quando tinha dinheiro,
tinha amigos, tinha a companhia de meretrizes, tinha festas, mas consumiu tudo, padeceu necessidades e ficou sozinho. A única coisa que ele conseguiu foi o emprego dado por Satanás para apacentar porcos. O diabo quer te humilhar, te jogar no fundo de um poço, mas você pertence a Jesus. O jovem caiu em si, se arrependeu. Ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele não queria grande honra, ele queria apenas que o pai o recebesse. Em Mateus 23:12 diz: quem a si mesmo se humilha será exaltado. Independente da sua posição ministerial, seu cargo confiado, talentos adquiridos, reconheça que toda a glória é de Deus. Ele confiou no seu pai. Apesar de tudo, ele sabia que todos poderiam rejeitá-lo, mas não o seu pai. A Bíblia diz: confia no Senhor, faz o bem e verdadeiramente serás alimentado. Então ele decidiu voltar. Ele estava em um cenário deplorável, em um chiqueiro de porcos, ferido, angustiado, frustrado, sujo. Mas ele decidiu não morrer juntamente com aqueles porcos, mas voltar para a casa do Pai. O mundo é só ilusão. Ele oferece flores de boas-vindas, mas o fim é a morte. A palavra do Senhor nos diz que quando o Pai o viu, correu, o abraçou e o beijou. Isso fala de perdão. O nosso Deus não lança nossos pecados em rosto, não despreza um filho. Em Romanos 5:20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a sua graça. Deus está disposto a esquecer de tudo para recebê-lo como filho, restituir os teus sonhos, a sua unção, os seus dons, te dar alegria e paz. O Senhor te oferece a melhor roupa. Naqueles dias, roupa indicava classe social. Os servos usavam roupas velhas. O Pai está nos dizendo: você não será um jornaleiro, você é meu filho. O Senhor nos veste com vestes de salvação e de santidade. O Pai colocou um anel na sua mão. Era uma declaração de perdão. O pai estava constituindo aquele filho como o gerente da sua fazenda, dando autoridade para administrar seus bens. Miqueias capítulo 7, versículo 19 diz: lançarei seus pecados nas profundezas do mar, e de suas iniquidades não me lembrarei mais. O pai concede ao seu filho sandálias para os seus pés. Só os livres poderiam usá-las. Escravos andavam descalços. O Senhor nos chamou para proclamar as boas novas de salvação, para pregar o seu evangelho às almas que estão perdidas. Efésios 6,15 diz: e tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Você não é um escravo, você é filho de Deus. Mas ainda havia mais um presente para aquele jovem. O pai lhe fez uma grande festa e em comemoração deu um bezerro cevado, dizendo: este meu filho estava morto, agora reviveu. O Pai Celestial não te oferece hoje um bezerro cevado, e sim um cordeiro imaculado, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.
e deseja realizar para você uma grande festa com a sua vinda. Volte para Jesus. O Senhor te chama. Abandone o pecado e entregue a sua vida e o seu coração para o Senhor Jesus.